A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, amados e amados irmãos que aqui me ouvem, nesse canal que é bênção de Deus na vida daqueles que o ouvem. Aqui quem vos fala é o pastor Jefferson Oreb e eu tenho mais um momento de reflexão sobre a palavra de Deus, sobre um tema a qual muita gente às vezes se pergunta: pastor, por que ler a Bíblia diariamente? Por que eu tenho meu devocional com Deus? E hoje eu quero responder essa pergunta que uma vez um jovem me fez na igreja e eu quero agora passar para aqueles que também têm a mesma dúvida ou a questão de interesse em saber. Antes de iniciar esse tema, irmão, eu gostaria muito que você pudesse contribuir com a evangelização, porque às vezes você se pergunta: como eu posso evangelizar? Eu num púlpito, sendo diácono, sendo um pastor, e Deus dá meios para todo mundo levar a boa nova e levar o evangelho a outros que precisam. E você pode contribuir com isso através desse canal. Você dando o seu like, você se inscrevendo no mesmo, enviando o link para aquele que precisa, conhecidos ou desconhecidos. Você pode ser um instrumento também através desse canal, dando o link, reforçando, dando essa força e fazendo com que ele seja viralizado com outras pessoas. Eu espero que você tenha essa vontade no coração e possa tocar aí no curtiu e também se inscrever apertando o sininho e nos dando essa força para a honra e glória do Senhor. Então, sem mais conversa, eu gostaria de dizer aos irmãos: por que ler a Bíblia diariamente, pastor? Um jovem uma vez na igreja perguntou, e antes de eu dar tópicos a qual eu separei de vários que poderia te dar, mas alguns a qual eu selecionei diante da direção de Deus, eu queria lembrar aos irmãos que isso é inegociável. O cristão, ele tem necessidade, é uma questão de sobrevivência, e para todos os seres humanos, não só para quem é cristão, buscar a palavra de Deus, que é fonte de água viva para nós, é o que traz espírito e vida na nossa alma. É uma questão de sobrevivência, não é uma questão de opção, não é uma questão de querer, é uma questão de necessidade. Só pode-se viver uma vida espiritual e não ter uma morte espiritual aquele que busca a palavra de Deus. Então, independente do que você ache ou não, a questão de buscar uma vida de oração, de comunhão com a palavra de Deus é uma questão de sobrevivência, de oxigenação, de nutrir a sua alma. Irmãos, nossa carne, o nosso corpo necessita de alimento, de proteínas, de carboidratos, de açúcares, mas eu quero que você saiba que assim como o corpo, mais ainda a alma, o homem interior necessita de alimento espiritual, e esse alimento é a palavra de Deus. Jesus disse: nem só de homem vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A Bíblia é aberta, amado, é Deus falando conosco, a gente orando, é nós falando com Deus. Resposta de Deus vem pela palavra, pelo discernimento. Eu amo fazer uma vida devocional com a palavra, porque ela me traz sabedoria, resposta, direção e muito discernimento do que tomar em decisão. Então é necessário que você esteja, como Pedro foi, debaixo da palavra de Deus, fazer uma pesca milagrosa, quando ele tinha se esforçado a noite inteira e tinha se frustrado. A palavra de Deus abre porta, direciona, ensina, exorta. Ela é boa para o ensino, ela é boa para tudo. Então você tem que ter essa necessidade, essa fome e essa sede pela palavra de Deus. Desde já eu deixo claro aos irmãos: é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é necessária, irmão. Ela nutre, ela fortalece a nossa alma, ela nos prepara para combater o inimigo. Foi ela que o Senhor usou no deserto para fazer Satanás recuar e se afugentar da sua presença. E ela é assim usada como uma espada, ela é usada como um escudo também, nutrindo a nossa fé. Irmãos, é necessário, é primordial que você tenha essa necessidade da palavra de Deus. Não existe você andar com Deus e não ter essa comunhão diária, um devocional com a palavra de Deus. É uma questão de sobrevivência, é uma questão de fortalecimento de fé, é uma questão de oxigenar a sua alma, que necessita desse oxigênio. Amém? Então, sem mais delongas, vamos para aquilo que Deus falou ao meu coração. Quando esse jovem perguntou: por que ler a Bíblia diariamente, pastor? Primeiro, irmão, é uma ordem divina. Josué capítulo 1, versículo 8 vai dizer: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite,
para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque ela fará prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Irmãos, é uma ordenância do Senhor a Josué e a todo aquele que quer ser servo de Deus, que quer ser filho do Altíssimo. Ela precisa estar na boca, no coração e na mente dia e noite, e tão pouco a gente faz para poder, irmão, se alimentar da palavra. É necessário, é uma questão de sobrevivência. Um homem ou uma mulher que não busca conhecer a vontade do Eterno, do Pai das Luzes, ele não vai alcançar a vitória. Aqui está dizendo, é dia e noite. E quanto tempo você tem dado para Deus diante de um devocional, diante de uma palavra de Deus? Nem que seja um capítulo, um versículo. Ah, pastor, eu trabalho o dia todo, eu estudo, eu faço faculdade. Ei, procura um tempo, é uma questão de primazia, de prioridade. Tudo é uma questão da gente organizar. Você ora, irmãos, você busca a palavra, é necessário. Não só na hora de dormir que a gente começa a orar, quando vê tá dormindo. Não, irmão, não dá o cansaço a Deus, dá as premissas, dá o melhor. Seja no momento que você toma um banho, você fica em pé, mas você ore, leia, busque, se alimente da palavra de Deus. Ela é necessária, porque aqui está garantindo que ela vai fazer a gente prosperar nos nossos caminhos, vai ser frutífero para a nossa vida profissional, espiritual, para ter comunhão com Deus, e serás bem sucedido. Você está entendendo isso, irmão? É você conseguir ser bem naquilo que realiza debaixo da concordância, da autoridade da palavra de Deus. Segundo, por que eu devo procurar diariamente a palavra, pastor? Para amadurecer a fé, querido. 1 Pedro 2:2 diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Irmãos, isso aqui é incrível, é forte, igreja. Você tem que entender, amados ouvintes, que aqui é uma necessidade ardente, desesperadora. Vocês já viram um recém-nascido? Vocês que já teve a experiência de ser pai e de ter filhos, e você vê um bebê que ele fica dormindo, mas quando dá a hora dele se alimentar e a gente demora um pouquinho porque está ocupado, não pode atendê-lo naquele momento, ele fica desesperado e o único recurso que ele tem é se espernear e chorar ardentemente. Ele só para quando você vai e dá aquele alimento, nutre ele. É isso que Pedro está dizendo. Seja ardentemente desejosos como um recém-nascido. Não se conforme, irmão. Busque a palavra de Deus, o leite espiritual, para nos nutrir, para nos fortalecer, para crescermos. Ele diz aqui, para que seja dado crescimento. Para quê, pastor? Para você ter prosperidade espiritual, crescimento, comunhão e, acima de tudo, alcançar sua salvação, querido. Isso é primordial. Arda, tenha esse desejo. Não se conforme. A gente começa, o sono vem. Eu já não quero mais ler a palavra. O sono vem, eu já desisto de buscar a palavra. Tenha prazer na palavra, irmão. Queime, se deleite nela, como o salmista diz. Escute isso. A palavra vai dizer, irmão, que você tem que ter gozo na palavra. Ah, meu querido, tem que ter esse prazer. Tem que ruminar, igual a boi, come o gramado, jogando para lá e para cá e não se assacia de qualquer maneira. Tenha prazer, mastigue, leia 2, 3 vezes e assim vai para a glória de Deus. Tem que meditar, querido, tem que ler, reler 1, 2, 3 vezes, buscar, assimilar o que Deus está falando naquele momento no seu coração, através da palavra de Deus, que é uma revelação, é uma palavra rema para você, naquele momento que você mais precisa. Deguste, possa saborear, ruminar, mastigar bem a palavra de Deus, não engula de vez não, vá ruminando, vá se alimentando, tirando tudo que Deus quer para você naquele momento. Terceiro, ela nos purifica. Por que devemos buscar diariamente a palavra, pastor? Porque ela nos purifica. Salmo 119, versículo 9 diz: com que purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Querido, tem que observar.
tem que estar com a palavra de Deus no coração. Ela nos purifica. A palavra de Deus, o próprio Jesus nos afirmou quando ele lavou os pés dos apóstolos e ele diz: fazei assim uns para com os outros. O evangelho diz que Pedro não queria se lavar o corpo, os pés, e Jesus disse: se eu não lavar, não tenho parte contigo, Pedro. E ele diz assim: Senhor, então lava a cabeça, os pés, tudo. Ele: não, vocês já foram lavados pela palavra de Deus. Ela nos purifica, ela nos lava, ela limpa a nossa alma, ela julga as intenções do coração, ela nos confronta, ela nos leva a viver uma vida santa, uma vida dedicada à vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, querido. Agora entenda. Quarto, porque eu devo, pastor, procurar diariamente se alimentar da palavra de Deus, porque ela nos dá sabedoria em nossas decisões diárias, querido. Provérbio 2:6 diz: porque o Senhor é o que dá sabedoria, da sua boca e sai o conhecimento de todo entendimento. É o Senhor que nos dá sabedoria e é da boca dele que sai todo conhecimento e entendimento para tomarmos decisões, irmãos. Uma coisa aprenda, irmão: você pode fazer uma faculdade, você pode estudar em Harvard, você pode estudar no melhor faculdade que tem no Brasil. Conhecimento é bom, você estuda, e eu não sou contra. Você pode estudar teologia, exegese, hermenêutica, eu como pastor também sei, mas eu quero que você entenda, irmão, que não é o conhecimento somente que vai lhe dar decisões assertivas na vida, porque tem gente que não tem grau de escolaridade, mas tem temor a Deus, e Deus dá porta de escape, Deus ensina com sabedoria. Os mais velhos sabem bem o que eu estou falando. Às vezes não tinha nenhum tipo de estudo, mas eram pessoas com palavras de sabedoria e de direção em Deus aprimorada. Meu irmão, perfeita. Era palavras edificadoras. Então, sabedoria é Deus que dá, tá lá em Tiago. E é Ele que dá em abundância àqueles que pedem. E você só consegue através da palavra de Deus. Conhecimento, a palavra de Deus, trazendo ao seu coração a palavra de Deus dia e noite, querido. Ela nos dá decisões assertivas, ela nos dá sabedoria. Isso não é homem quem dá, é Deus que dá. Amém? Quinto, porque eu devo diariamente, pastor, procurar a palavra de Deus, a ter um devocional com a palavra de Deus, porque ela é alimento para a sua alma. Eu já falei aqui, querido. Mateus 4:4 diz: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É necessário. Jesus disse: vai lá nas vendas, encontra no poço de Jacó, junto a samaritana, e começa a evangelizar para aquela mulher. Quando eles voltam, ele diz assim: mestre, não estás com fome? Ele: não, porque o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Temos que alimentar nossa alma com a palavra, querido. É a palavra, é o alimento. Meu irmão, Deus está nessa palavra ao seu coração, amado. Não adianta, ela é alimento para nossa alma. E último, para não ficar tão longo esse momento, eu quero dizer: porque você deve procurar a palavra de Deus diariamente, fazer um devocional com Deus, para que a nossa arma na batalha espiritual seja ela. Escuta, irmão, nossa arma na batalha espiritual, Efésios diz no capítulo 6:17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você quer vencer batalha, meu irmão? É a palavra. Você quer conseguir êxito na sua vida espiritual? É a palavra. Você quer derrubar o inimigo espiritual? É a palavra. Você quer sujeitar o demônio? É na palavra. Você quer conseguir ter autoridade contra ele? É comunhão e usando a palavra. É a espada. A espada. Apocalipse diz que quando ele vier, a palavra de Deus como uma espada sairá. Meu irmão, é a palavra que diz em Hebreus 4 que
A palavra de Deus é mais afiada do que uma espada de dois gumes. Ela separa alma e espírito. É a palavra. A espada do cristão é a palavra. Não é argumentação humana, não é entendimento humano, é a palavra. O demônio tem medo de quem tem comunhão com a palavra, quem obedece a palavra, quem pratica a palavra. O demônio não resiste à palavra. É decreto de Deus. Ali ele tem que se dobrar. Todo joelho se dobra. A palavra de Deus, Jesus disse: passarás o céu e a terra, mas essas palavras não passarão. É a palavra. Eu tenho que ter sede da palavra. Eu tenho que me purificar na palavra. Eu tenho que ter comunhão com a palavra. Eu tenho que ter a palavra como uma espada para combater o inimigo. É a palavra que me dá sabedoria. É a palavra, querido. Não tem outro jeito. É a palavra que gera fé. É a palavra. É lâmpada para nós. É iluminação para o nosso caminho. Ela que me faz prosperar. Ela que me faz crescer espiritualmente. Ela é alimento para minha alma. Ela é minha força. Ela é a que me dá a condição de ser mais do que vencedor em Cristo. É a palavra. Eu quero que você grave isso. Ela é uma espada de salvação. É a palavra. É por isso que eu estou lhe dando motivos para você buscar diariamente com paixão, com calor, com ardência, como um recém-nascido, como foi dito aqui em 1 Pedro 2:2, com muita vontade da palavra. Essa história, irmão, que a pessoa diz: eu gosto do louvor, mas não gosto da palavra. Eu gosto dos louvores, mas não gosto da palavra. Meu irmão, a palavra é uma pessoa, é Cristo. Se fez carne, está lá em 1 João. Você tem que amar a palavra. A palavra foi que criou todas as coisas. A palavra é que sustenta tudo nesse universo. É a palavra. Ele abre a boca e quando ele ordena, está ordenando, e operando Deus, ninguém impede. É pela palavra. A palavra que tem força. Ezequiel disse num vale de ossos secos, no capítulo 37, Senhor, tu sabes se esses ossos podem voltar a viver. Aí ele disse: profetiza. Foi pela palavra. Foi a palavra liberada. É a palavra. A palavra traz restauração. A palavra traz comunhão. A palavra traz cura. A palavra restaura. A palavra salva. A palavra alcança. A palavra faz com que caia por terra todas as autoridades nesse mundo, porque ela é predominante. É a palavra. A palavra ensina. A palavra corrige. A palavra exorta. A palavra salva. A palavra corrige. A palavra nos alcança. A palavra expulsa. Meu irmão, é pelo nome de Jesus e pelo poder da palavra. Paulo diz: não só de palavras eu preguei para vocês, mas de poder de Deus. Não tem como, irmão. É pela palavra. É a palavra que se cumpre. É a palavra. Então você saiba hoje que é necessário, é primordial você buscar diariamente num devocional a palavra de Deus. Eu espero que você tenha sido alcançado por essa palavra. É a palavra, é espírito e vida. Ela vivifica, diz o Senhor. É a palavra. Grave isso. Tenha prazer, busca uma comunhão. O inimigo vai fazer de tudo que você não entenda a palavra. Você vai para um culto de ensino, ele vai dar sono. Você vai querer ler na sua casa, vai dar sono. Por quê? Porque ele não quer que você se alimente. Quer saber quando você está bem espiritualmente? Quando você está com sede, com fome da palavra, que tem buscado Deus na palavra. Eu quero que você grave isso em nome do Senhor Jesus Cristo. É na palavra. Eu libero essa palavra para todos que me ouvem agora, em nome de Jesus. Amém, querido? Mais uma vez, eu quero que você não deixe de passar essa palavra para outros que precisam. Dá um curtiu aí, fortalece o canal, toca o sininho, se inscreve, manda o link pelo Zap, pelo Face, alcança outros que possam querer, precisar de ouvir essa palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim: todo aquele que ouve a minha palavra e obedece, eu estarei com ele. É esse que me ama. Jesus está dizendo: se você buscar a palavra, ele se manifestará a você, meu irmão. Creia. Eu quero orar só por você mais um pouquinho. Senhor Deus, faz com que essa palavra, Pai querido e eterno, alcance esses irmãos e que possa tocar nos seus corações. A Bíblia diz que a sua palavra, Pai, não volta vazia. Ela vai, mas traz os frutos para qual foi destinado. Então eu sei que alguém está sendo alcançado. Faz com que eles possam ser tocados e eles comentem aqui, Pai, que foi alcançado pela tua palavra, não de homens. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para voltar atrás. A palavra é tua. Ela que criou tudo.
tudo e ela que sustenta tudo. E eu creio que a tua palavra há de se cumprir, que uns serão alcançados nesse momento, outros serão incomodados, mas eu sei que a palavra vai semear numa terra fértil nesse coração e que nada, nem as tribulações da vida vai arrancar a alegria que esses irmãos estão sentindo, Pai, de receber essa palavra. Então, abençoa, Pai, com toda a autoridade, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, fica com Deus. Deus vos abençoe. E lembre-se sempre, Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus continua sendo bom. A paz e a graça, e até a outro momento, onde a palavra de Deus será exortada e você será alcançado em nome de Jesus.